Já está no vídeo? Sim. Não, 7 minutos. Então, a gente vai dar início dessa palestra, é uma palestra de empreendedorismo para engenheiros. Ela foi feita pela nós no CIENF com parceria com o DAEDA, uma parceria dos 2 diretórios nessa aqui. E essa é uma palestra também bem direcionada para quem pensa em empreender, mas não tem ideia das dificuldades, quer pensar por onde começar. O professor Marcelo Borges, né, ele é um dos sócios fundadores da Street Tech Engenharia, que é uma empresa graduada pela Estia, a incubadora Estia da URGS. Ele vai compartilhar algumas experiências que ele teve no empreendedorismo, como os desafios e riscos que um engenheiro pode ter nesse processo, alguns pensamentos filosóficos sobre essa área, sobre o que ter em mente, algo mais teórico, digamos. Não sei se o senhor quer se apresentar para eles, fazer uma breve apresentação. Acho que o senhor está com o microfone no mudo de novo. Opa. Então, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Tá? É um prazer aí estar falando para vocês sobre empreendedorismo, né? A gente ouve muito falar, mas quando chega na hora mesmo de empreender, surgem muitas dúvidas. E o objetivo hoje é conversar um pouco com vocês sobre isso, trocar algumas experiências e contar para vocês um pouco de como é que foi minha trajetória aí nessa jornada do empreendedorismo, né? Me apresentando, então, meu nome é Marcelo Favaro Borges, fundador de uma empresa que foi incubada na EST, né? A empresa foi fundada em 2014, né? E eu atuei à frente da empresa até 2018. Em 2018 eu passei num concurso da universidade e hoje eu dou aulas e, inclusive, faço parte do conselho da incubadora Estia. A empresa continua atuando, alguns dos meus sócios estão à frente da empresa, e a minha ideia hoje é trazer um pouquinho para vocês de como foi a minha experiência dentro desse universo do empreendedorismo, sobre os desafios, sobre o que ninguém conta e sobre as partes boas também. Acho que é tentar dar um apanhado para vocês de como é que foi toda essa experiência e, obviamente, no final, tirar as dúvidas de vocês e tentar, dentro do possível, aí, atender todos que tiverem dúvidas depois também, que não couber no tempo aqui, tá? Já fico à disposição para quem tiver outras dúvidas e quiser conversar sobre o assunto, ou, inclusive, tiver interesse de começar um negócio aí dentro da universidade. Tá? Então, eu começo a minha apresentação, né, falando um pouco do que se fala e do que se pensa quando a gente fala de empreendedorismo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, uma das primeiras coisas que vem à cabeça são as startups de sucesso, né? Os grandes unicórnios. O que é um unicórnio? O unicórnio é uma empresa, né, uma startup, que chegou a um valor de 1 bilhão, né, um valuation de 1 bilhão de dólares antes da abertura do capital da empresa. Né? Esse valor de mercado não é que a empresa tem esse valor na conta. Né? Obviamente, esse valor de mercado é o valor que o mercado enxerga como o que essa empresa tem de potencial de faturamento. Né? Atualmente, a gente tem no mundo 449 unicórnios, né? E 9 desses unicórnios são brasileiros. Né? Exemplo de um unicórnio brasileiro é o Nubank. Tá? Então, todo mundo conhece, é uma empresa que cresceu, que explodiu e, obviamente, o valor de mercado dela cresce junto com o potencial de faturamento dela. Tá? Não quer dizer que a empresa tem 1 bilhão em caixa. Né? E quando a gente fala em startups, quando a gente fala em empreendedorismo, o que vem à cabeça da maioria das pessoas é isso. Eu vou fundar uma empresa, vou começar meu próprio negócio, e esse negócio vai crescer, e daí começa aquele combinado de jargões, escalonar a empresa, e valuation, e abertura para investidores anjo, aumento de faturamento, e a empresa começa a crescer, escalonar, ganhar mercado, até que chega um ponto que começa a ter mais investidores e a empresa tem aquele boom que todo mundo gostaria, né? E então esse é o caminho, né? Ou o que todo mundo espera quando começa uma startup. E quando isso para chegar nesse nível, né, de virar um unicórnio, né, ser um unicórnio, a gente precisa sempre de investimentos, né, de venture capital. Então, os venture capital são os investidores de risco
que vão realmente acreditar que aquele negócio tem um potencial muito grande de escalonar, e de expandir, de crescer, né? E vão colocar dinheiro nessa ideia para realmente fazer com que ela aumente as suas operações, atinja mais estados, mais cidades, mais países, né? E com isso consiga aumentar a sua atuação. Então, muitas vezes, a empresa nunca deu lucro de verdade, mas as pessoas acreditam na ideia, acreditam que o potencial da empresa é enorme e começam a colocar dinheiro para aumentar a operação, expandir a empresa, mesmo a empresa nunca tendo dado lucro, né? Então, muitas das empresas que vocês conhecem e que são famosas, né, exemplo da própria Uber, né, são empresas que ou não dão lucro ou dão muito pouco lucro, né? E tudo se baseia na aposta de que elas estão revolucionando o mercado, e daí a gente volta para os jargões, né? Empresas com ideias disruptivas, que vão mudar o conceito, que vão mudar a forma do público se relacionar com esse tipo de produto ou serviço que eles estão oferecendo. Então, sempre que a gente pega uma empresa que tem uma ideia muito diferente e que tem que consegue ganhar público rapidamente, essa empresa acaba sendo um potencial unicórnio, né? Ela acaba atraindo pessoas com dinheiro ou fundos de investimento que vão colocar dinheiro nessa ideia para escalonar essa ideia, mesmo ela nunca tendo dado lucro, né? E até um momento onde essa empresa segue uma trajetória de que o capital dela acaba sendo aberto, né? E esse capital aberto permite que os investidores iniciais tenham um lucro muito alto sobre a própria venda das ações da empresa. Então, é uma modalidade que acaba nascendo, crescendo, expandindo, muitas vezes muito antes de dar lucro, né? É tudo em cima do potencial que essa empresa tem e do potencial que essa empresa tem de lucros futuros, né? Então, a empresa começa a vender mais, começa a expandir as operações e muitas vezes acaba sendo aí conhecida mundialmente, né? Algumas empresas são locais, algumas empresas são regionais, mas a maior parte dos unicórnios são realmente empresas que atendem mercados globais, que pegam uma gama de serviços que é escalonável, né? O que é escalonável? Que pode ser levado para outros mercados que têm interesse de muitas pessoas, né? Então, sempre que a gente tem produtos ou serviços que trazem uma nova visão sobre um mercado e que conseguem atingir grandes massas, né, a tendência é que esse tipo de empresa vire um unicórnio. Obviamente, nos últimos anos, o potencial, né, das empresas de virar unicórnio aumentou muito, porque muitos fundos de investimento, muitas pessoas com dinheiro, começaram a ver que esse mercado realmente dá lucro, né? E como ele dá lucro, as pessoas começam a colocar mais dinheiro e, obviamente, mais empresas saem, né, dessa condição inicial de startup e acabam evoluindo para grandes empresas, né? Então, como é que começa essa jornada, né, de uma startup ou de uma grande empresa ou de um unicórnio, né? Em geral, começa com pessoas, ideias e, obviamente, um espaço de baixo custo, né? Então, a maioria das startups e dos próprios unicórnios, em geral, nascem em pequenos escritórios e, como muitos de vocês devem conhecer essas histórias, né, as que são mais bonitas de ser contadas começam em garagens, né? Então, a gente tem várias aí histórias que começam em garagem, como a Apple, Google, a Amazon, né, a própria Harley Davidson, a Disney, a Mattel. Então, a moral da história é: compre uma garagem. Não, né? Nem todas as empresas começam na garagem. A própria Apple já desmistificou essa questão de que ela começou na garagem. Ela começou no quarto dos próprios fundadores e, obviamente, foi para a garagem quando precisou de um espaço para montar os primeiros protótipos. Então, ela não começou oficialmente numa garagem, mas passou por uma garagem na sua trajetória. A maioria das startups começa, né, e o empreendedorismo começa com pessoas que têm uma ideia e se juntam ou individualmente começam seu próprio negócio. Em geral, o recurso é baixo, né, e o investimento inicial é muito aquém do potencial do negócio, né. Depois disso, né, a gente tem diferentes formas de enxergar como o negócio evolui, né. Então, algumas pessoas colocam o empreendedorismo como uma pessoa sozinha, numa estrada, quase solitária, né? E descreve o empreendedorismo como uma jornada solitária, né, cheia de desafios, né? Então, eu deixo um link para vocês aí no lado direito, no QR Code, né, da história da Andressa Pessoa e de como ela enxerga o empreendedorismo.
Então, ela coloca até como imagem de referência essa estrada meio melancólica, com uma pessoa na sombra, sozinha, em uma reta quase infinita, né? Outras pessoas descrevem o empreendedorismo como uma subida cheia de curvas sinuosas, né? Então, para chegar até o seu objetivo, você tem que passar por inúmeros desafios, subir um caminho árduo, né? O próprio Sebrae, que é uma das referências em empreendedorismo no Brasil e dá apoio a muitos empreendedores que estão começando, né, e que querem constituir seu próprio negócio, empreender, né, eles descrevem mais ou menos nessa linha, né, de um caminho sinuoso, cheio de etapas, e que se você seguir passo a passo, né, você vai ter um negócio e você vai empreender com sucesso, né. Eles ainda chamam isso de jornada empreendedora, né? Jornada remete a uma coisa árdua, né? Jornada nas estrelas, longínquo, distante. E algumas pessoas, inclusive, descrevem, né, o empreendedorismo com imagens como essa. Se você colocar no Google empreendedorismo, essa é uma das primeiras imagens que vem, né? Pode ver que na sombra a mulher já tem uma capa, ela é uma heroína, então remete a uma ideia que para empreender você tem que ser um super-herói. E que você vai passar por uma ideia, né? Depois da ideia um desafio, uma ideia, e depois é só problema, crise, impostos, competição, lobby, até que quando você passa por tudo isso, você tem que ser quase um super-herói, você chega numa linha de chegada e é onde você vai ter louros e vai ter prêmios, né? Então, outros descrevem o caminho como um começo, chuvas, buracos, tempestades e, de novo, uma linha de chegada. O que eu quero conversar com vocês hoje e falar um pouco da minha experiência é tentar ajudar vocês a desmistificar um pouco o empreendedorismo, né? Acabar um pouco, talvez até usar um jargão, que eu não gosto muito desses jargões, mas desconstruir um pouco essa ideia que vocês têm hoje de empreendedorismo, né? De unicórnio, de caminho árduo, difícil, só tempestade, só coisa ruim, para depois chegar no final e virar uma empresa, um unicórnio multimilionário. Eu acho que se vende muito isso no empreendedorismo, porque, obviamente, quando você diz que você coloca startup, todo mundo já pensa em Google, YouTube, Facebook, né? Uber, Airbnb. Todo mundo pensa de uma empresa que começou do nada e que virou um unicórnio, uma empresa multimilionária, ficou todo mundo rico e assim vai. Essa ideia, ela ajuda a mostrar o potencial do empreendedorismo e quão longe pode chegar com o empreendedorismo, mas ele acaba colocando uma expectativa nas pessoas de que toda empresa tem que nascer e virar um unicórnio. E que toda empresa tem que passar por caminhos ruins, que todo mundo tem que sofrer, que todo mundo tem que desistir várias vezes, que tem que quebrar várias vezes para chegar na linha de chegada. E que quase ninguém chega. Então vira uma coisa inatingível. E daí eu acho que até o unicórnio fica uma coisa legal, porque é mítico, ninguém chega, ninguém alcança, ninguém vê. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje, na minha visão e no que eu tive de experiências com empreender e com dar cara a tapa, é que sim, existem dias de chuva, existem dias ruins, mas tem muita coisa boa, tem muita experiência boa, tem muita gente boa que você vai encontrar pelo caminho, né? E tentar desmistificar essa questão de que qualquer startup tem que virar um unicórnio. Que a empresa tem que explodir, ela tem que escalonar e que tem que entrar nesse mundo do empreendedorismo seguindo essa rota pré-definida, né? O que a gente estava falando de ou uma estrada reta, melancólica e sozinha, ou uma estrada, uma subida cheia de curvas, ou que nem nesse caso uma montanha cheia de tempestade e buraco. Tá? Eu quero mostrar para vocês que a minha visão do empreendedorismo é um pouco diferente. Tá? É tentar mostrar um outro lado que talvez ninguém conte, que ninguém fale, que talvez esconda, porque talvez não é tão bonito quanto virar o Google, quanto virar o YouTube, quanto ser o Bill Gates. Então, mas que talvez mostre para vocês que tem valor empreender em várias etapas, né? E eu queria começar dizendo para vocês que empreender não necessariamente está ligado a ter uma empresa, né? Empreender, você pode empreender dentro de um ambiente de trabalho, você pode empreender dentro da universidade, você pode empreender frente a causas sociais, né?
empreender é, sim, tirar ideias do papel, colocar energia em coisas que você acredita, né? Se for uma empresa, ótimo, pode ser que você seja o novo Steve Jobs e tá tudo bem, é legal, é ótimo, né? Mas você não precisa ser ou querer ser o Steve Jobs para empreender. Tá? Então, acho que o primeiro passo é começar a entender que empreender, você pode ser um funcionário de uma empresa e empreender muito dentro daquela empresa. Isso, com certeza, vai trazer benefícios para você na sua carreira profissional e não necessariamente você precisa se expor ao risco de empreender abrindo uma empresa. E você pode empreender também com alguma causa social, alguma coisa que você acredita, que você entende que vai beneficiar outras pessoas, né? Ou até você mesmo. Tem uma causa social que eu acredito que é em benefício próprio, né? Ou de um grupo de pessoas, mas vai melhorar a vida da comunidade onde eu estou inserido. E isso também é empreender, né? Empreender nem sempre tem que ser uma coisa altamente dignificante. Eu vou empreender e vou atingir uma causa que o mundo inteiro está voltado e eu vou mudar como a sociedade se comporta. Ótimo, se você tem uma ideia que vai nesse sentido, né, é excelente, né, vai ser muito bom e com certeza tem espaço para isso, mas empreender dentro do bairro, dentro do condomínio, dentro da faculdade, dentro do curso, também é trazer benefício para a vida das pessoas ou benefício próprio. Você não precisa ter vergonha de dizer que eu vou empreender para abrir uma empresa porque eu quero ter lucro e porque eu quero dar uma vida mais digna para minha família. Né? Então, todas as formas de empreendedorismo acabam voltando em pessoas querendo mudar alguma coisa, ou a sua condição de vida, ou a condição de vida de um grupo de pessoas, né? E sim, passam por caminhos sinuosos, mas não é esse caminho único, com uma estrada onde só tem um caminho, onde você tem algumas encruzilhadas. Tá? Eu gosto de pensar o empreendedorismo como um passeio de barco, tá? Como velejar, tá? Onde você sai de um ponto com o objetivo de chegar num outro ponto, né? Você vai para um porto, vai para um outro lugar, tá? Mas que nesse meio você não tem uma estrada única, você pode velejar para qualquer lado, né? Óbvio, estou num dia bom, com o vento a favor, eu vou velejar em uma linha reta e vou atingir meu objetivo muito rápido, né? Estou num dia ruim, que o vento está contra, eu não posso velejar em linha reta, eu preciso me adaptar ao ambiente. Então, empreender é um pouco velejar, é sentir como é que está o vento, é sentir como é que está a maré, se adequar ao vento, à maré, e nem sempre seguir o caminho que o outro que passou 5 minutos antes seguiu. Porque nesse meio tempo o vento mudou, a maré mudou, ou a própria condição do barco de vocês é diferente. Então, é quebrar essa questão de que existe um caminho único e que existe uma estrada única, né? Trazer para vocês essas infinitas possibilidades que o empreendedorismo traz, de dar o toque de vocês, obviamente, sempre de olho no vento e sempre de olho na maré, né? Se você não tiver cuidado com o vento e com a maré, você pode andar fora do rumo, pode nunca chegar no seu objetivo. Então, é um jogo bem mais complexo do que simplesmente seguir uma estrada e que simplesmente transpassar desafios, né? Então, esse conceito que é muito vendido de passar desafios e somente isso, não, você pode simplesmente ter sorte de sair para navegar num dia bom, pegar um vento a favor e só alegria, vai chegar em linha reta, com menos tempo, e outra pessoa que sai 5 minutos depois, pegar uma mudança de vento no meio do caminho, ou pegar uma maré contra, uma corrente contrária, e ter que sofrer muito mais para chegar no mesmo caminho. Então, o que funciona num momento, não funciona no próximo, e o que funciona também para uma pessoa não funciona para outra, o que funciona para um barco não funciona para outro, o que funciona para uma equipe não funciona para outra. Então, para mim, empreendedorismo está muito ligado a isso, encontrar formas de se adaptar ao ambiente e se adaptar às condições que você tem no momento para chegar naquele objetivo que você traçou. Então, é importante ter um objetivo quando a gente fala de empreendedorismo? É importante, né? Você precisa ter um destino, a mira de onde você quer chegar. Agora, como chegar nesse objetivo, aí o caminho é
vai ter que ser traçado e reajustado a cada momento. Então, conforme a maré muda, você vai ter que traçar uma nova rota, conforme o vento muda, você vai ter que traçar uma nova rota e se adequando aí ao ambiente, tá? Então, o empreendedorismo está sempre ligado ao ambiente, ao concorrente, ao mercado, ao dólar, né? Agora a gente está vivendo uma pandemia, um desafio totalmente novo para boa parte dos empreendedores. O mercado mudou muito rápido, alguns setores estão sofrendo muito, outros setores estão sendo impulsionados. Então, é mais ou menos isso. A pandemia foi um temporal no meio do velejo. Tem gente que vai conseguir aproveitar e pegar isso como uma oportunidade e alavancar o trabalho, e tem outras pessoas que vão sofrer mais e vão ter mais dificuldade de traçar uma nova rota aí no meio da pandemia. Então, quando a gente fala de resiliência, né, e de novo vamos para os jargões, quando vocês entrarem, né, e começarem a pesquisar ou começar a entrar nesse ambiente, né, que já se chama ambiente de inovação, vocês vão ver que vocês vão ser inundados por jargões, né? Então, tem muito jargão pronto. Tentem entender um pouco do ambiente, que esse é o grande segredo para conseguir avançar, né? Pegar as oportunidades, surfar as ondas que aparecem, mas não ir sempre buscando fórmulas prontas, né? Sempre encontrar o caminho de vocês e tentar, na medida do possível, sempre se adaptar ao que vem. Então, nem tudo é previsível, nem tudo pode ser medido, e esse é o grande desafio do empreendedor, na minha opinião. É conseguir se adaptar ao ambiente, fazer mudanças de curso e tentar sempre ser o mais eficiente possível, né? Então, quando eu falo em empreender e o grande conselho que eu posso deixar para vocês é: aproveite a viagem. Empreender é uma viagem, é aprender todo dia, é mudar de rumo todo dia, é ter novos desafios que você não espera todo dia. E às vezes, quando você acha que está tudo dando errado, o vento muda, a maré ajuda e avança. E da mesma forma, às vezes está tudo dando certo, está indo na maré certa, se mudar o vento e você não conseguir se adaptar, a empresa perde muito, ou o que você está buscando como objetivo fica muito mais distante, tá? Então, o que muito se fala, né, do empreendedorismo é que, no fim das contas, é um grande aprendizado. E pode ser que esse aprendizado seja para a própria empresa, para o próprio negócio que você está propondo, pode ser que fique um aprendizado para uma próxima oportunidade, né? Nem sempre o empreendedorismo vai adiante, né? Nem sempre a gente vai ter uma empresa de sucesso ou vai chegar no objetivo, mas aproveitar a viagem e aprender durante esse percurso, eu acho que é uma lição muito importante. E com certeza, se tu estiver sempre aprendendo ao longo da viagem, fica muito mais fácil corrigir o rumo do barco e com uma mudança e conseguir reagir. Então, quando a gente aceitou o desafio de começar, né, de empreender, e coloca aí o negócio como já fez uma análise prévia de viabilidade, acredita que tem potencial, acredita na ideia, né, e vai começar a empreender, o que a gente espera, né? Espera começar o próprio negócio. E, em geral, como é que boa parte dos negócios e das startups começam? Muito parecido com a tenda do Chaves de suco, né? É um negócio simples, é um negócio que é feito com os materiais que tem disponíveis, né? E, em geral, o investimento é muito baixo. Obviamente que existem empresas que já nascem com capital, né? Tem pessoas que conseguem fontes de investimento, às vezes a família tem condições de ajudar no início do negócio, e nem todo negócio começa, obviamente, como a tenda do Chaves. Mas boa parte dos negócios começa assim, uma cadeira da casa da avó, com um computador que já tinha pessoal, pega um espaço que nem uma garagem, ou no próprio quarto, ou aluga algum espaço muito pequeno. Então, em geral, os negócios começam dessa forma. E como é que esse negócio se aproxima de um unicórnio, né? Então, todo negócio, toda startup tem que virar um unicórnio, toda startup tem potencial de virar um unicórnio, né? E se o negócio não tem potencial de virar um unicórnio, eu preciso parar, fechar e começar um novo negócio?
E aqui vem talvez o ponto que eu considero mais importante, né? Não. Muitos negócios não têm potencial para ser um unicórnio, né? Nem todo o empreendedor precisa chegar ou transformar a sua startup num unicórnio, né? Eu acho que essa diferenciação é muito importante. É óbvio que se o negócio crescer, se o vento estiver a favor e se você conseguir ajustar todos os parâmetros para transformar a empresa no unicórnio, por que não? Né? Mas para a empresa ser uma empresa de sucesso, ela não precisa virar um unicórnio. A empresa pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa média, pode crescer de forma estruturada ou não, né? Mas a gente não pode somente fomentar empresas que vão virar unicórnios. A gente não pode só dizer para vocês, se a empresa já passou 3 ou 4 anos e ela não chegou ou não foi visto um potencial de escalonar ela, tá? Ela pode não ser um unicórnio e ser uma empresa muito boa, entende? E isso tem que ser incentivado. Hoje, o ecossistema de inovação, ele acaba mistificando um pouco a empresa e acaba fazendo com que muitas pessoas desistam do negócio antes mesmo de saber se esse negócio é bom ou não para elas, né? Por quê? Porque o ecossistema de inovação acaba puxando as pessoas e puxando as empresas a virarem unicórnios. Então, ou chegarem muito perto disso, ou tentarem seguir esse caminho já trilhado por várias empresas. Então, o que eu queria deixar assim, para vocês como principal conselho é olhem para o negócio que vocês estão pretendendo, mas se ele não tiver potencial para ser um unicórnio, mas tiver um potencial modificador, mesmo que seja só para a vida de vocês, já é um bom negócio. Tem potencial, sabe? A inovação, o empreendedorismo é muito mais do que transformar uma ideia em uma grande empresa, né? É sim transformar uma ideia em um agente modificador, que seja da vida de vocês, que seja do bairro de vocês, né? Que consiga atender a comunidade de alguma forma, com um produto, com um serviço, com alguma assistência. Então, quando a gente vai para o empreendedorismo, né, uma das coisas que a gente precisa muito é café, obviamente, né? Ficar acordado, ter energia, mas o que eu prezo muito na ideia do café e que eu coloquei para vocês na apresentação é o filtro. Tá? Quando uma pessoa decide empreender, de qualquer forma que seja, tanto em abrindo uma empresa, empreender dentro do próprio ambiente onde já se encontra, empreender dentro do bairro, dentro do condomínio, ela vai receber uma enxurrada de informação. Um monte de gente dando ideias, um monte de gente dando prós, contras, um monte de gente oferecendo ajuda, um monte de gente oferecendo ferramentas, um monte de gente oferecendo consultoria, né? Um monte de gente oferecendo a oportunidade de divulgar a sua ideia, de divulgar o seu negócio, de alavancar e de participar de programas de inovação, programas de mentoria. Então, o universo de inovação, como ele é baseado, do próprio empreendedorismo, né? Como ele é baseado na ideia de que muitas empresas têm oportunidade de virar unicórnios e dar muito retorno, obviamente tem muita gente querendo levar um pedaço desse negócio, né? Muita gente querendo participar desse desenvolvimento e, obviamente, tem muita ideia ruim no meio, tem muita coisa que, por melhor que seja, não é o melhor para o negócio de vocês. Tá? Então, sempre que vocês tentarem ou começarem a empreender, acho que 2 dicas importantes é o café e o filtro. O café para manter acordado e para dar aquele gás, porque precisa, é fato que empreender exige uma dedicação e um empenho muito maior, né, e consome muito mais energia do que ser funcionário de uma empresa ou de seguir a vida como ela vem acontecendo, né? Sempre que você quer mudar alguma coisa, que você quer começar uma coisa nova, vai demandar uma energia maior, né? Vai ser mais cansativo e, obviamente, vai ser muito mais desgastante do que ficar na zona de conforto. Então, empreender sempre tem esse viés de consumir um pouco da energia vital da pessoa,
mas tem vários benefícios, né, que a médio e longo prazo você consegue colher. E o filtro é muito importante nesse sistema, porque muitas vezes as empresas acabam, ou as pessoas que estão empreendendo, acabam sendo consumidas pela quantidade de oportunidades que aparecem. Tá? Então, muitas vezes aparecem muitas oportunidades de participar de um pitch, de participar de uma apresentação, de sentar numa mesa redonda com investidores. Só que se você não conseguir filtrar as oportunidades que são interessantes para a empresa ou que são interessantes para o seu empreendimento, né, elas acabam consumindo o pouco tempo que você tem. Né? Quando a gente começa um negócio ou começa qualquer iniciativa, por mais que não seja sozinho, ela consome muito tempo. Você precisa planejar, você precisa medir o vento, precisa atuar e, obviamente, você tem todo um contexto de vida pessoal que está rodando em paralelo ao sistema. Então, obviamente, a demanda, o consumo que você vai ter de energia e que vai ter que colocar nisso para poder andar é muito grande. Então, se você começar a desperdiçar a pouca energia que sobra, os poucos momentos que você tem disponíveis para participar, né, de eventos, de rodadas de mentoria e que não sejam direcionadas para o que você está buscando, você acaba acabando com o pouco tempo que você tem para dedicar ao negócio. E daí, com isso, você acaba perdendo timing, acaba perdendo algumas oportunidades que passam misturadas dentro desse bolo de oportunidades que vem. Então, hoje se criou, nos últimos anos, aí, falando talvez dos últimos 10 anos, um ecossistema de inovação, de empreendedorismo, que tem uma série de oportunidades, que tem uma série de mecanismos de financiamento, né? E acho que a maior dificuldade hoje para o empreendedor é conseguir filtrar essas oportunidades e conseguir direcionar a energia para as oportunidades que realmente são interessantes para o seu negócio. Se você entra no sistema e acaba sendo consumido por todas as oportunidades, achando que alguma delas vai ser a oportunidade certa, você acaba dedicando pouco tempo às que realmente interessam e acaba perdendo um pouco do foco no negócio. Então, sempre que vocês decidirem entrar nesse ecossistema de empreender vocês vão ser totalmente convidados, né, por N instâncias. Vocês vão ver que as oportunidades aparecem numa quantidade muito maior que a gente consegue lidar com elas. E poder filtrar isso e verificar realmente o que interessa para o que vocês estão se propondo é, na minha opinião, um dos maiores desafios do empreendedor. Tá? Então, indo adiante, quando a gente fala de empreendedorismo, né, começar um negócio ou começar tirar uma ideia do papel, né, a gente tem que sempre começar com um produto ou um serviço, né, o que eu vou oferecer para as pessoas, né, o que eu vou entregar como na minha cadeia de valor, né. E aqui eu trouxe para vocês como exemplo um pastel, né. Parece muito simples, pastel, perfeito. Pastel é um produto, né, que, em geral, todo mundo ou quase todo mundo gosta, né? Tem basicamente 3 ingredientes, né? Creme de leite, farinha de trigo sem fermento e um pouquinho de sal. Daí, dependendo do recheio que você vai colocar, queijo, né? Mais um ingrediente, ou carne, mais 2 ou 3 ingredientes, carne, ovo. Então, é um produto extremamente simples. O preparo dele também é simples, né? Tem mercado, obviamente, e você consegue atender um mercado local facilmente com pastel. O que vem em seguida? Né? Vem em seguida o famoso marketing, né? As vendas. Então, eu coloco aí para vocês essa imagem que ela traz um jargão antigo que era: um bom vendedor vende até gelo para esquimó. Hoje em dia, essa formatação de venda já não funciona mais, tá? Ou já está muito distante aí da realidade. Porque hoje em dia, se você for oferecer gelo para o esquimó, ele vai pegar o celular dele, vai procurar no Google, vai descobrir que tem mais 3 pessoas vendendo gelo e já vai ver que talvez ele nem precise do gelo, porque já tem 2 tutoriais mostrando para ele alternativas para não usar o gelo. Então, quando a gente fala em consumidores modernos, né, no que a gente está vivendo hoje, o acesso à informação,
a forma como a gente comunica e a forma como a gente vende mudou muito. Tá? Então, um desafio é você conseguir comunicar ao público, conseguir verificar o que você consegue entregar de valor que o seu concorrente não consegue entregar ou que o mercado ainda não tem como solução, né? E conseguir se adaptar a isso. Então, hoje, vendas, né, e conseguir colocar o produto de vocês no mercado, seja ele um produto, um serviço, ou até mesmo uma ideia de organização social que vai ajudar a comunidade, você precisa vender e comunicar o que você está oferecendo. Né? Então, sempre que mesmo que você queira oferecer ajuda para as pessoas, você tem que transmitir o tipo de ajuda que você vai fornecer. As pessoas vão procurar se você tem credibilidade, se não tem credibilidade, vão procurar se tem outros lugares que oferecem ajudas melhores. Então, a venda sempre vai ser um ponto importante. Mas até aí, as pessoas em geral vão bem. Tá? Escolher o produto é o que todo mundo... é onde nasce a ideia, onde nasce o desafio. Então, ou você tentou pegar um táxi e não gostou do serviço, e daí você vê uma forma diferente de... e se eu tivesse um aplicativo e pessoas que dirigissem seus próprios carros e eu clicasse no aplicativo e uma pessoa viesse com o seu próprio carro me buscar? Eu não dependeria mais do táxi e assim nasceu o Uber. Tá? A forma como ele comunicou isso foi transferindo o próprio problema dele para as outras pessoas e mostrando que isso podia ser mais eficiente, que podia ser mais rápido, né? E que podia dispensar o pagamento, e as pessoas viram vantagem nisso. Até aí é a primeira parte de empreender, né? É o desafio, achar uma solução para o desafio e achar uma forma de que as pessoas aceitem e queiram participar desse novo produto ou desse novo serviço. Até aí é a fase do namoro do empreendedorismo, né? Onde é que a gente vai ter um desafio, ideias fervilhando, né? Cada dia uma novidade, cada dia surge uma nova forma, o negócio vai se modelando, a forma de vender vai se modelando também, e aí a gente está na parte que talvez seja mais empolgante de começar a empreender, de começar alguma coisa, né? É onde o sangue está fervendo, cada dia uma ideia nova, cada dia parece que todo o sistema tem mais a oferecer, outras pessoas se juntam à ideia muitas vezes, né? E daí a gente cai talvez nos pontos que ninguém está preparado quando vai empreender, né? Que é a parte de legislação. No caso do Uber, a gente acompanhou alguns anos atrás aí uma série de problemas de legislação, com pode, não pode, serviço, né? A gente teve embates históricos aí em vários países do mundo para tentar proibir o serviço ou não. Hoje o Airbnb enfrenta uma coisa similar, né? Com a questão dos aluguéis por temporada em cidades turísticas, que fizeram com que o aluguel fixo dos moradores explodisse de valor, e daí as pessoas estão virando sem teto, porque está muito mais vantajoso alugar por temporada do que alugar por mês. Então, para alugar por mês para o morador da cidade, os valores ficaram estratosféricos. Então, algumas cidades como Roma, Barcelona e Veneza, por exemplo, já estão tentando colocar legislações próprias para limitar os aluguéis por temporada, para permitir que seus moradores tenham valores acessíveis para conseguir morar na cidade, né? A parte de impostos, quando a gente fala de Brasil, então, é um caso à parte, né? A gente tem um sistema tributário extremamente complexo. A parte de contabilidade, a parte de recursos humanos, né? De como lidar com seus colaboradores, como lidar com seus sócios, como lidar com seus clientes, né? Quando a gente fala pessoal e equipe, não é só como lidar com funcionários, né? Como lidar com o sócio, como lidar com o cliente, como conseguir aí ter um tato com as pessoas para conseguir que o negócio realmente atenda ao público e não vire um pesadelo. E, obviamente, para cada negócio específico, mais uma série de surpresinhas aí que se tem pelo caminho, né? Então, quando a gente fala voltando ao exemplo do pastel, né? Quanto custa um pastel? Um pastel custa R$2, R$1,50 para ser feito. Tá. Qual é o valor que tem um pastel? Quanto a gente paga por um pastel? Então, essa diferença, né, ela parece muito simples, mas quando você coloca no meio legislação, licenças, impostos, contabilidade pessoal, vem toda uma conta por trás
é muito difícil de transmitir para o cliente, né? Transmitir para quem está comprando o teu produto que aquele produto realmente tem valor. E quando a gente vai comparar coisas, né, a gente fala assim, beleza, um outro exemplo bom é o combustível. O combustível, tecnicamente, tem o mesmo preço. Né? Se eu estou em 2 postos em Porto Alegre, eu deveria ter a mesma margem de lucro sobre o combustível em 2 postos. Só que se um posto fica numa região mais central da cidade, ele vai ter um custo de aluguel mais alto. E o preço por litro vai ser mais alto do que num posto que fica numa região onde os imóveis são mais baratos, o metro quadrado mais barato. Então, um posto numa região nobre vai ter um custo por litro muito maior. Né? Então, conseguir medir isso, conseguir entender o custo do pastel, dentro do custo do pastel tem que estar, para cada pastel vendido, tem que ter um pouquinho do custo do contador da empresa, tem que ter um pouquinho do custo do funcionário, tem que ter um pouquinho do custo do aluguel, tem que ter um pouquinho do custo da renovação da licença da vigilância sanitária da pastelaria. Então, quando você começa a colocar todos os custos e começa a tentar montar o preço, né, do produto, o desafio começa a crescer bastante. Então, eu diria que dos maiores desafios práticos de empreender está em conseguir formar o preço do serviço. Né? Conseguir ver quanto eu consigo reduzir meu custo, obviamente, para ser uma empresa enxuta, pequena, mas tem custos que eu não consigo me desvencilhar. E, obviamente, quando eu comecei o meu negócio, eu vou vender 10 pastéis por dia. Então, eu preciso dissolver, né, se eu trabalhar todos os dias, né, e não é raro quando a gente está falando de empreendedorismo, de começar um negócio, você tem que trabalhar todo dia, tem que trabalhar até mais tarde. Se eu vender 10 pastéis por dia e eu tiver um custo mensal de aluguel, eu preciso dividir, né, o meu valor por pastel. Conforme eu vou aumentando a venda, a minha margem de lucro vai crescendo porque eu vou dissolvendo mais em mais. Então, assim, qual é o ponto que a empresa passa da lucro? Até quanto eu estou disposto a perder nos primeiros meses para depois conseguir, a partir de um certo número de pastéis vendidos, dar lucro na empresa. Algumas empresas, que nem o próprio Uber, né, são empresas que ainda não deram lucro. Tá? Ou dão muito pouco lucro. Por quê? Porque ela está focada em algum momento atingir um número tão grande de usuários que ela vai conseguir, a partir daquele momento, dar lucro para o seu sócio ou para os seus investidores. No caso, uma empresa grande que já abriu capital. Uma empresa pequena, eu estou decidido que quando eu começar a vender 20 pastéis por dia, aí vai dar lucro. Então, montar esse preço é muito difícil. Decidir qual é o número de pastéis que eu tenho que vender para dar lucro é muito difícil. Decidir quanto eu vou cobrar por cada pastel e quanto o mercado paga para aquele pastel é o grande desafio quando a gente parte para o negócio mesmo, para começar a virar chave. Então, essa definição de valor acaba levando muitos negócios para falência. Tá? Então, se eu colocar para vocês como um dos maiores desafios é montar o preço do produto ou do serviço que vocês vão oferecer. Tá? Como avaliar os custos, como avaliar, às vezes é muito mais importante do que o marketing, às vezes é muito mais importante que todo o que se conta assim, sobre o que é a dificuldade de empreender. Para mim, como empreendedor, a grande dificuldade sempre foi precificar o meu produto e conseguir decidir qual é o valor que esse produto tem para o mercado e quanto eu vou colocar de preço nesse produto. Esse balanço é extremamente complexo. Tá? O sistema tributário brasileiro não ajuda a gente a formar um preço, porque o imposto muda, tem imposto que é trimestral, tem imposto que é mensal, tem imposto que, se você, por exemplo, faz uma venda no Rio Grande do Sul de um serviço para o Rio de Janeiro, por exemplo, o imposto do ISSQN municipal, se você não tiver cadastro na Prefeitura do Rio, ele é pago em duplicidade. E daí, de repente, a própria margem de lucro que você tinha, você perdeu só pagando imposto de duplicidade. Daí você acaba aprendendo, faz o cadastro na Prefeitura do Rio de Janeiro e consegue, daqui a 3 ou 4 meses, realmente conseguir faturar 5%. Então, o sistema já é complexo por si só e ele dificulta muito a formação do preço. Né? Então, não conseguir corrigir o preço do produto, não conseguir corrigir os custos, não conseguir mudar a estratégia da empresa
no meio da navegação, né, pode levar aí à falência do negócio. Tá? Na minha opinião, uma das principais causas que a gente tem da empresa não dar lucro ou não conseguir se sustentar, né, é a dificuldade em precificar. Ou você precifica com um valor que o mercado não enxerga para aquele produto, né, ou você precifica muito aquém do seu custo na realidade. E daí, das duas formas, ou você não vende, ou você vende com prejuízo e, dependendo de quanto você tiver de aporte, para quantos meses você consegue segurar esse prejuízo, às vezes é o suficiente para não conseguir avançar aí como empreendedor. Né? Então, uma coisa que eu gosto de trazer, assim, acho que é bem interessante do ponto de vista de expectativa, né, é que, em geral, o que a gente considera como felicidade, né, ou satisfação é sempre um mix, né, de expectativa versus realidade. Então, uma preocupação que eu tenho com o ecossistema de empreendedorismo é que, quando você procura algum apoio para começar, para empreender, a expectativa que todo mundo coloca na sua ideia é que ela é um novo unicórnio. Tá? Você vai ter uma ideia que ela é muito disruptiva e pode ser uma ideia boa, excelente. Pode ser que ela seja boa para sustentar sua família, que ela seja boa para dar muito lucro, mas às vezes não boa o suficiente para ser escalonável. Né? E nem sempre uma ideia boa é escalonável. Tá? Tem muito exemplo de produtos que atendem uma demanda específica e que não atendem toda a população, ou que o range de produtos que você possa vender é pequeno frente a um Uber, por exemplo, onde praticamente todo mundo já pegou um Uber na vida ou vai pegar um Uber em algum momento, né? Pelo menos pessoas que já estão nessa era conectada, mas a gente pode expandir isso para o táxi. Todo mundo já pegou ou vai pegar algum táxi em algum momento da vida. Tá? Então, isso é uma ideia escalonável, que consegue atingir grandes massas e, obviamente, se você ganhar 1 centavo em cada pessoa que andar de táxi, é muito dinheiro. E isso transforma a empresa rapidamente num unicórnio. Agora, tem ideias muito boas que melhoram a vida de muita gente, inclusive dos próprios empreendedores, tá? Que não vão ser unicórnios. Só que se você entra nesse universo do empreendedorismo com essa ideia de que, nossa, é muito bom, a sua empresa vai ser um próximo unicórnio, é o próximo Uber, e ela não vira, tá? A expectativa fica muito acima da realidade. E uma vez que a expectativa que você tinha é muito acima da realidade, o que a gente tem? Frustração e desapontamento. Tá? Eu deixo aqui para vocês, no cantinho direito, um QR Code, tá, de um texto sobre expectativa, sobre a realidade, sobre como as gerações diferentes se comportam. Tá? Eu tenho algumas ressalvas quanto ao texto, mas, em geral, a ideia ele é muito boa, né, quando a gente começa a entender como formar uma expectativa muito grande sobre o empreendimento de vocês pode ser o que leve o próprio empreendimento ao fracasso. Né? Porque você está tão focado em transformar ele num unicórnio que você esquece que ele pode ser um excelente negócio, que pode dar um lucro muito bom. Né? Não vai ser bilhões, não vai ser milhões, não vai ser o que vai transformar você no novo Steve Jobs, né? Mas já é muito bom do ponto de vista de mudar a sua própria realidade. E a gente acaba, nesse ecossistema de inovação, desincentivando muito essas ideias. Então, essa questão de expectativa versus realidade acaba gerando muita frustração e muitos empreendedores acabam desistindo do negócio no meio porque ele está abaixo da expectativa que ele tinha quando começou, mesmo o negócio sendo muito bom. Né? E hoje em dia a gente tem mais um fator que acaba piorando isso, né? Que é a mídia. Né? Então, enquanto você está lá empreendendo, o seu amigo que começou um outro empreendimento em algum momento antes ou depois de você, está lá entre as 10 mais startups para se investir no Brasil. E daí parece que a empresa dele está na vitrine, que ele vai ser o novo unicórnio, e você está aqui embaixo, ainda trabalhando muito, ganhando pouco, né? Dormindo pouco, tentando se adequar aí ao vento, à maré, e isso gera uma frustração ainda maior. Então, se eu posso dar um conselho para vocês como empreendedores, foquem no negócio de vocês, obviamente, olhem o mercado, mas não acreditem em tudo que contam para vocês. Tá?
usem o mesmo filtro que vocês usaram lá no início para ver quais eram as boas oportunidades, quais eram os bons editais para participar, quais eram os bons eventos que você pode expor o produto de vocês, a ideia de vocês, os bons investidores que podem se aproximar de vocês. Usem o mesmo filtro para filtrar aonde o negócio de vocês está posicionado. Tá? E tenham em mente que não ser um unicórnio, às vezes, é muito melhor do que ser o próximo unicórnio. Tá? As empresas que crescem, escalonam e viram mega empreendimentos, né, em geral, os investidores acabam tomando o controle da empresa, você não tem mais o controle sobre a sua ideia, você não tem mais o controle sobre o seu negócio. E se vocês pegarem a história dos grandes empreendedores que começaram boa parte dos unicórnios, vocês vão ver que vários deles foram demitidos no meio do processo, recontratados depois, e então nem sempre esse caminho é o melhor caminho. Tá? O que eu trago para vocês é que nessa onda de querer transformar todo mundo em unicórnio, a gente acaba tendo cenários que nem esse aqui, onde 25% das empresas acabam fechando antes do primeiro ano, 50% com menos de 4 anos e 75% das empresas com menos de 13 anos. Então, o que eu entendo como principais fatores que levam a isso? A questão da expectativa ser muito alta frente à realidade, mesmo o negócio se provando ser muito bom, e também a questão de uma precificação incorreta. Para mim, esses 2 pontos aí são chave para você conseguir ter um negócio de sucesso. Obviamente, o filtro ajuda bastante, né, na entender as oportunidades e, claro, conseguir se adaptar ao vento, conseguir mudar o rumo, conseguir ser flexível, conseguir ser ágil na tomada de decisão. Eu diria que é o grande trunfo da startup ou do empreendedor, né, é de ter um negócio ágil. Né? Onde o negócio deixa de ser ágil, ele começa a virar um transatlântico e qualquer curva que ele for fazer fica muito difícil, fica muito demorada. Então, o empreendedor tem que estar sempre atento ao vento, tem que estar sempre atento ao mercado, tem que estar sempre atento à maré, né? Tem que estar sempre atento à sua própria vela, ver se ela está corretamente posicionada, né? E estar sempre ajustando esses parâmetros para a gente tentar mudar um pouco esse tempo médio de sobrevivência que a gente tem das startups no Brasil, tá? Adversidades vão ter, tá? E eu tinha trazido um vídeo para vocês aqui, mas ele ficou muito pesado aqui no MConf e acabou não rodando. E o que eu tenho de recado para vocês, assim, como futuros empreendedores, né, é que quando o mar está muito agitado, é quando a gente mais trabalha. Tá? É onde a gente tem que trabalhar em equipe, onde a gente não pode esperar passar a tempestade. Né? Quando a gente está numa tempestade, a gente pode velejar? Pode. Mas é onde vai dar mais trabalho, é onde a gente tem que se dedicar mais, é onde a gente tem que estar sempre atento, onde nunca pode estar parado. E quem consegue passar, né, pela tempestade vai encontrar com certeza mar bom depois e vai velejar horas, dias de mar calmo, um vento a favor. Então, assim, a gente cresce nas adversidades, elas vão ter, mas empreender não é só ter dias ruins, só ter dias de tempestade. Né? A gente tem dias aí muito bons, tem quando a gente consegue construir uma equipe, tá? Principalmente quando a gente está falando de empreender, a sugestão que eu sempre dou é que vocês façam isso com pessoas que vocês confiam, que consigam montar um time. Eu, na empresa, eu tenho, quando foi fundada, mais 4 sócios, então nós somos em 5, ajuda muito, tá? Ter pessoas que você confia para apoiar, para tomar decisão junto, para assumir o risco junto, para ficar sem dormir junto, para tomar café junto. Então, é um trabalho em equipe, com certeza ajuda. Dá para empreender sozinho? Dá. Mas vai ser muito mais difícil, porque se você está no meio de uma tempestade, um pode dormir enquanto um está cuidando do leme. Se tiver 2, o outro pode cuidar da vela. Se você estiver sozinho, você não pode dormir. Isso, com certeza, deixa a tarefa mais árdua. É impossível? Não é impossível. Pode ser feito? Pode ser feito. Tem N pessoas que dão a volta ao mundo velejando sozinhos, mas com certeza a caminhada fica um pouco mais difícil. Então, se eu puder dar uma dica para vocês,
é que com pessoas velejando junto com vocês, a caminhada, o passeio, a viagem fica muito mais agradável, fica muito mais prazerosa e fica também mais fácil. Tá? Então, como final, o que eu gostaria de dizer para vocês é que essa jornada, como o pessoal do Sebrae chama, esse passeio, essa viagem, como eu gosto de colocar, ela pode ser muito prazerosa, dá para aproveitar junto, dá para construir grandes amizades, dá para ficar muitas noites sem dormir também, mas não é só esse pesadelo que plantam, essa dificuldade, exige sim dedicação, exige resiliência, exige tira um pouco dos cabelos, com certeza, mas no final, assim, se você conseguir aproveitar a viagem, ela é boa do começo ao fim. Tem grandes ensinamentos e acho que como final, assim, é dizer para vocês que, para mim, Marcelo, o que é um empreendedor de sucesso é a pessoa que consegue sustentar a sua família, que consegue se sustentar e ainda, se for um pouco mais além, que consiga ter pessoas trabalhando junto com ela e que consiga dar sustento para essas famílias. Né? Isso, para mim, é um empreendedor de sucesso, é conseguir atingir um objetivo, é conseguir melhorar a vida das pessoas, sendo ela um empreendedorismo social, sendo um empreendedorismo na forma de formar uma empresa para ter lucro. A gente tem que desmistificar essa questão de ter lucro também. Ter lucro é importante. Uma empresa não vive só de ideias, não vive só ela tem que trazer sustento para a família das pessoas, tem que colocar comida na mesa, né? E ela não precisa virar um unicórnio. Tá? Ela precisa sim ser sustentável, ela precisa sim ser ética, ela precisa conseguir de uma forma geral, né, cumprir o objetivo dela com o que ela se propôs. Né? É aproveitar a viagem de vocês, é aproveitar o caminho que vocês escolheram traçar, é tirar um pouco o pé quando a importância para vocês for a família, é colocar um pouco mais de gás no início para crescer o negócio, para construir o negócio, mas não limitar vocês em ser o próximo unicórnio, em limitar a ideia de vocês de que se eu sou empreendedor e minha empresa não for o próximo unicórnio, eu preciso encerrar o negócio e começar um novo negócio e quebrar N vezes até chegar a uma ideia que seja escalonável. Né? Ok, meu objetivo é ter uma ideia que seja escalonável, eu quero ser o próximo Steve Jobs, eu quero ter o próximo Uber, ótimo, não é errado também. É importante ter negócios que explodam, que escalonem, e ter pessoas que estejam dispostas a abrir mão de outras coisas para que o negócio chegue nesse nível. Mas é importante também ter a pastelaria da esquina, é importante também ter negócios sustentáveis que atinjam o seu mercado, que consigam dar sustento para suas famílias, que gerem empregos, né? E desmistificar um pouco essa questão do empreender, tá? Façam o caminho de vocês, usem sempre o vento a favor de vocês, não desistam quando o vento estiver contra, quando tiver um temporal, o temporal passa, o vento muda, né? Não parem de trabalhar esperando que o vento passe, o vento talvez não vai passar tão cedo, você tem que continuar trabalhando, continuar correndo atrás e se adaptando ao ambiente. Esse, para mim, é o grande segredo aí, e para mim o sucesso está em chegar no objetivo que vocês traçaram, seja ele ser a melhor pastelaria do bairro, seja ele ter um empreendimento social que vai ajudar crianças com deficiência, seja ele ser o novo Google. E, por fim, eu deixo um convite para vocês para conhecerem aí a Estia, né, que é uma das incubadoras da URGS, a incubadora da engenharia, e deixo também um QR Code no lado com todo o ecossistema de empreendedorismo para vocês conhecerem as oportunidades que tem dentro da URGS. Tá? E eu abro aí as perguntas de vocês. Qualquer dúvida também que não possa ser esclarecida aqui durante o chat, eu vou deixar aí com o pessoal da organização o meu contato. Vocês podem me contatar à vontade, seja para um bate-papo sobre empreendedorismo, seja para trocar uma ideia sobre uma possível empresa que vocês queiram começar, ou até para entender um pouco mais sobre a Est.
Queria, por fim, agradecer aí o convite, que foi um prazer conversar com vocês e compartilhar um pouco aí da minha visão sobre empreendedorismo e das oportunidades aí que a gente tem dentro da universidade para empreender na engenharia. Agradeço bastante pela palestra. Do começo ao fim, muito boa, muito instrutiva, muito empreendedora, muito motivadora. Tem algumas perguntas, sim. Tem uma, começando aqui com a do Leonardo Barcelos. Como ter boas ideias para empreender? A sensação que eu tenho é que todas as ideias estão sendo exploradas. Ter boas ideias é um dom ou é algo que pode ser aprendido? Eu acho que ter boas ideias vem muito das oportunidades que você tem de ser desafiado. Eu acho que hoje em dia, com certeza, está muito mais fácil o acesso à informação. Realmente, olha, 90% das ideias que você tiver, se você procurar no Google, alguém já fez isso. Eu acho que o grande senso assim, do empreendedorismo é qual é a sua visão, qual é o combo de experiências que você traz da sua realidade e como modificar essa experiência. Então, eu tive uma experiência ruim quando eu fui atendido, quando eu peguei um Uber. Como é que o Uber pode ser melhor? Como é que seria uma experiência boa para mim? Eu acho que aí começam as boas ideias, né? As boas ideias, em geral, começam na solução de um problema que vocês mesmos enfrentaram. Acho que a questão de aprender a ter boas ideias, eu acho que não é questão. Acho que a grande questão é conseguir enxergar a oportunidade nos desafios que a gente tem, né? Obviamente, se você for pensar em todas as empresas que viraram unicórnios, né, como exemplo clássico, sempre nasceram de um desafio de alguma coisa que alguém queria e não estava disponível ou que foi mal atendido, né? Tem várias lendas aí sobre isso, do própria história da Ferrari e da Lamborghini, né? A própria Lamborghini conta a lenda que nasceu, né, de uma experiência ruim no atendimento com o Enzo Ferrari, onde o pessoal da Lamborghini fazia tratores, e foi reclamado um problema no carro, e o cara falou assim, tu entende de trator, não entende de carro. Ele não gostou da experiência, pensou que podia fazer uma coisa melhor, e hoje a Lamborghini é um dos principais concorrentes da Ferrari, né? Então, acho que a maior parte das ideias, o empreendedorismo em geral, nasce de um descontentamento com algum serviço ou algum produto. E aí eu queria abrir isso para o próprio dia a dia de vocês, dentro da universidade, dentro de uma empresa. Mas eu prefiro o conforto de trabalhar com carteira assinada, de ter meu salário, de poder ir para casa, de não ter o risco de empreender. Tá? Mas dentro da própria empresa, você tem N oportunidades de empreender, de mudar coisas que você não está contente. Tá? Eu acho que aí que começa o empreendedorismo e, como eu falei, ele pode ser para mudar uma coisa pontual, que é só para uma pessoa, que é para melhorar o seu ambiente de trabalho, melhorar o seu bem-estar. Pode ser que a sua causa seja a causa de outras 10 pessoas, e isso vai mudar a vida de 10 pessoas, e não é ruim. Não precisa ser toda a causa, não precisa salvar o mundo, não precisa mudar a vida de todas as pessoas do mundo. Se você conseguir mudar a vida de 10 pessoas, é ótimo. Se você conseguir mudar a sua vida, também já está valendo. Contanto que isso não interfira e não prejudique outras pessoas, é uma forma de empreender, é uma forma de transformar ideias e de tirar proveito de oportunidades de melhorar o ambiente que você está inserido. E, obviamente, se você tiver uma ideia que modifica o ambiente como um todo, que todo mundo tem esse problema, ou que todo mundo vai gostar dessa melhoria, você tem o próximo unicórnio, né? Então, acho que vai muito disso, vai um pouco também de sorte, de pegar o vento a favor, ou de ter uma solução que consegue resolver o problema de todo mundo. Entendido. Boa análise, professor. Imagino que seja uma resposta muito boa para a pergunta. Tem mais uma do Leonardo Barcelos, que é como empreender na área de tecnologia e engenharia com um baixo custo inicial. Por exemplo, se eu quisesse começar no ramo de sensores, o investimento inicial é alto. Como empreender em tecnologia de ponta, mas com baixo custo? Então, a gente tem aí um grande desafio, né? Hoje, se vocês forem ver, talvez uma coisa que me incomoda no empreendedorismo como um todo, né, é a dificuldade que a gente tem de valorizar empresas que nem essa de sensores, empresa de hardware, né?
a tendência do momento são empreendimentos voltados para a área de informação. Por quê? Exatamente por esse exemplo que ele deu. É conseguir, com pouco investimento inicial, né, depende muito mais das pessoas e de horas trabalhadas, conseguir desenvolver um produto que tenha apelo e que consiga ser escalonado de forma rápida, né? Então, a gente vive um momento, né, que tende a formar grandes empresas ou atrair investimento para essa área de informação e áreas que não dependem de hardware. A curto prazo, né, a gente tem um boom de aplicativos, né, e isso impacta positivamente na vida das pessoas. Em algum momento, tá, a gente vai sentir falta de ter investido dinheiro, né, de ter investido energia e de ter fomentado empresas que trabalhavam com hardware. Porque em algum momento a gente está mostrando para todo mundo que o importante é escalonar, né, aquilo que eu estava falando para vocês durante a palestra, de só valorizar ideias que atinjam grandes públicos, né, e que tenham um retorno rápido e que tenham um custo inicial baixo. Então, a gente acaba impedindo, né, o crescimento de várias empresas que nem nessa linha de sensores, hardware, e a gente pode ver que em muitas áreas o hardware tem ficado muito desprivilegiado, o software avança, as interfaces avançam e a gente esbarra em muito problema de hardware. Isso vai acontecer. Eu acredito que em algum momento vai chegar, isso vai ficar tão evidente que a gente volte a investir em empresas de hardware, porque software já vai estar tão saturado, né, de novos aplicativos, ninguém mais dá conta de acompanhar todos os aplicativos que surgem, né, e em algum momento a gente vai sentir falta de ter investido nisso. Tá? Como fazer isso? Acho que o principal ponto de início aí são os editais de fomento. Então, a gente esbarra também nessa questão de que sempre que vai para um edital, quando vai ser julgado, a boa parte das propostas se busca o quê? O pessoal que está avaliando o edital acaba favorecendo ideias que possam ser escalonáveis e que tenham um crescimento rápido e acaba favorecendo a linha de software. Tá? Mas eu encorajo fortemente, eu acho que quem começar hoje na linha de hardware vai encontrar aí uns anos difíceis, 2, 3, 4 anos, mas em algum momento isso vai mudar e isso vai abrir muito mercado e quem já tiver começado, com certeza vai pegar um vento a favor. Então, acho que tem um desafio muito grande de começar com hardware. Minha sugestão é buscar esses editais de inovação, existem, são poucos e são mais difíceis, mas acho que sensores ainda tem uma vantagem que está muito atrelado ainda a gerar dados para poder entrar nessa linha do Indústria 4.0, Machine Learning. A gente precisa instrumentar os equipamentos, né, instrumentar as máquinas. Então, ainda tem um apelo bom a parte de sensores. Tem alguns setores que são muito mais precários, têm muito mais dificuldade de conseguir recursos, tá? Mesmo sendo setores muito importantes. Então, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque a gente tem um gap aí, precisa começar a olhar para isso e acho que deixar eu vejo muito potencial a curto prazo aí nessa linha de hardware, porque eu acho que hoje a gente está deixando para trás e está ficando um descompasso entre informação, software e hardware. Uma outra pergunta aqui, vou até pular um pouco, que amarra nisso também, é uma do Paulo Júnior, se é necessário obrigatoriamente ter estabilidade financeira para começar a empreender. Não. Eu acho que o que é importante para começar a empreender não é ter estabilidade financeira, mas é aprender como trabalhar com dinheiro. Se você não consegue organizar as próprias finanças, vai ser muito difícil você conseguir organizar as finanças da empresa. E daí começa a misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Então, assim, não precisa ter estabilidade financeira, você não precisa ter tá trabalhando ou ter renda ou já ter dinheiro na conta para conseguir manter o negócio. Mas você precisa ter respeito ao dinheiro, né? Conseguir se organizar financeiramente, definir prioridades. E, obviamente, se você consegue fazer isso na vida pessoal, né? Se você já treinou na vida pessoal, ajuda muito na hora de manter o negócio, né?
a doutrina financeira que você estabelece na vida pessoal, com certeza, se você levar para o negócio, ajuda bastante, né? Então, anotar cada gasto, anotar o número da nota fiscal do gasto que você teve, no final do mês dar uma olhada, com o que eu gastei? Gastei com isso, com isso, com isso. Isso aqui era supérfluo, podia ter evitado, isso aqui, mês que vem eu vou cortar, isso aqui eu vou melhorar. Então, essa análise financeira, obviamente, né, ajuda. Se você acaba sendo desorganizado com o próprio dinheiro, no momento que você for empreender, você tende a ser desorganizado não é uma regra, mas é natural que você tenha uma desorganização maior com o dinheiro da empresa. E talvez um grande risco que a gente tem, principalmente quando você não tem sócio, vai fazer empreendimento sozinho, é de misturar o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. E daí fica muito difícil de você conseguir entender seus custos e a gente cai naquele problema que eu falei do pastel, né? De definir o que a empresa custa, o que a minha vida custa para a empresa e o que a empresa, o meu produto custa para a empresa. Então, você acaba levando a sua própria desorganização financeira para dentro da empresa e acaba aí, com certeza, dificultando o caminho. Então, eu sugiro fortemente para quem pretende empreender, começar a ter um pouco mais de doutrina financeira com o seu próprio dinheiro. Não é não gastar, né? Doutrina financeira não é não gastar, é saber com que gastou, saber aonde gastou, né? Começar a entender o seu próprio fluxo de dinheiro para conseguir depois, quando for empreender, realmente entender o fluxo de dinheiro do próprio negócio. E, mas eu não quero empreender, abrir uma empresa e virar um unicórnio, eu quero mudar o ambiente onde eu estou inserido. Igual você vai ter que, se você quiser dentro de uma empresa, né, você é funcionário, você quer empreender, quer mudar o ambiente onde está, todo mundo vai perguntar qual é o budget que você precisa, qual é o orçamento que você precisa para isso. Se você quiser se dedicar a uma causa social e você começar a receber dinheiro de doação para organizar e empreender na área social, você também vai ter que prestar conta para as pessoas do dinheiro, você vai ter que usar o dinheiro das pessoas da melhor forma possível para atingir o máximo, né, de pessoas possíveis. Não deixam de ser clientes, quem você está ajudando no dia a dia acabam sendo seus clientes, e quem está fomentando são seus investidores. E se você não conseguir ter um posicionamento financeiro adequado, ou você vai perder seus clientes ou vai perder seus investidores. Certo, então tem uma pergunta do Gabriel Davi, que depois da ideia do negócio, quais são os primeiros passos para tirar do papel e transformar ela realmente em um negócio? Eu acho que a primeira coisa, né, é você entender quem é o público que você quer atingir. E acho que esse é um ponto importante. E existem N ferramentas para modelar o negócio. Tá? Se vocês forem buscar o apoio na própria universidade, da Hestia ou da CDTEC, na Maratona de Empreendedorismo, para entender um pouco mais de modelar o negócio, vocês vão ver que tem uma série de ferramentas disponíveis. E aí eu coloco para vocês de novo o exemplo do filtro. Né? Você pode passar anos modelando o negócio, pode passar anos vendo público, vendo o mercado, fazendo análise de viabilidade. Vocês têm que filtrar também, tá? Filtrar o que é importante para o negócio de vocês, porque quando a gente começa um negócio, em geral, a gente não tem estabilidade financeira. E quando a gente não tem estabilidade financeira, o recurso que a gente tem que ser muito bem investido. E um dos principais recursos que a gente tem como empreendedorismo, como empreendedores, né, é a nossa própria hora. E a hora para tudo que você fizer está custando para você. Está custando um jantar em família, está custando um encontro com os amigos, está custando horas de estudo para a faculdade, está custando uma série de custos indiretos que não aparecem na conta, né? E se você não conseguir filtrar, você acaba sendo engolido também pelo modelamento do negócio. Porque daí você vai entrar nessa jornada e vão te apresentar N ferramentas. Um exemplo muito bom que eu tenho, quando a gente começou a empresa, lá em 2014, a gente participou de uma rodada de captação, de qualificação, né? E no final dessa rodada, a gente gastou muitas horas modelando o negócio com consultores externos,
E no final do processo, a gente chegou com um relatório que dizia assim, vocês precisam investir em marketing para isso, vocês precisam de 4 pessoas atualizando as mídias sociais. E no final do relatório, somando as pessoas que a gente precisava para cada uma das áreas, a gente precisava de 20 pessoas para botar o negócio como um todo. E nós éramos 5 sócios. E, obviamente, não tinha nenhum funcionário, não tinha nenhum colaborador externo, e, obviamente, aquilo era totalmente irreal para a nossa realidade financeira do momento. Contratar 20 pessoas, ou contratar 15 pessoas que fosse, para se dedicar a modelar o negócio, a fazer a gestão do negócio, a fazer o marketing do negócio. Então, de novo, você tem que usar o filtro. Tá, mas o que eu consigo fazer com o que eu tenho? Então, essa questão de qual é o próximo passo, né, obviamente, eu sugiro que vocês busquem ajuda, e se a ideia é muito inicial, dentro da Maratona de Empreendedorismo da URGS, tá? Lá vocês vão ter a oportunidade de testar o negócio e discutir com outras pessoas os potenciais clientes, discutir com outras pessoas como você vai monetizar o negócio, que público você vai atingir. Essa modelagem do negócio, ela é muito importante. Se você já tiver uma ideia inicial um pouco melhor, você pode partir para a incubadora e lá vocês vão ter mentorias, vão ter palestras para ajudar a fazer essa modelagem inicial do negócio, mas sempre entrem nisso com um filtro, tá? De que nem todas as etapas precisam ser cumpridas para o negócio de vocês. Tá? Esse feeling vocês vão ganhando ao longo da caminhada. Tá? A gente participou de vários que não serviram para nada e alguns outros eventos ou atividades de um dia que trouxeram muito mais ganho para o negócio. Tá? Mas, sim, depois que surgiu a ideia, o importante é modelar o negócio. Sugiro fortemente que vocês busquem ajuda para modelar o negócio, seja ela na Maratona de Empreendedorismo, seja ela na Estia, seja ela no Sebrae, seja ela com algum amigo de vocês que já passou por essa etapa, principalmente para entender quem é o meu público, como é que eu vou atingir meu público, qual é o meu produto, qual é o preço que meu produto tem, qual é o valor, quanto o público paga pelo meu produto ou pelo meu serviço. E daí com isso você já consegue ter aí uma ideia de como é que o negócio vai... se tem potencial, se não tem potencial, qual é o potencial do meu negócio. O negócio tem potencial para gerar R$1.000 por mês. Tá bom para mim? Não tá bom para mim? Tá bom. Eu acho que R$1.000 já me sustenta, já é legal. Não, eu quero um negócio que me renda mais, e esse negócio nunca vai chegar no meu objetivo, então não vou começar mais ele. Então acho que aí é onde a ideia, né, passa aquela empolgação inicial que eu falei para vocês, do namoro, de gerar um produto, de discutir, de ver como vai ser, e passa a encarar a realidade do mercado. Tem produtos que são excelentes, são muito legais, que todo mundo queria ter, mas o custo dele inviabiliza das pessoas comprarem. E se ninguém compra, obviamente o negócio passa a não ser bom. Então, às vezes o produto que é muito bom para vocês, que você acha que todo mundo vai querer, você vai para a internet e realmente ninguém quer. Ou todo mundo quer, mas já tem alguém fazendo. Então, essa etapa de validação, eu diria que é a segunda etapa, né, de desconstruir um pouco o negócio de vocês, achar os problemas, achar os furos, achar se vai ter concorrente que logo em seguida vai seguir vocês, se já tem concorrente no mercado, se o negócio de vocês realmente é interessante para as outras pessoas, quanto cobrar, quantas pessoas pagariam, né, pelo produto de vocês. Às vezes o produto é bom, a ideia é boa, todo mundo quer, mas ninguém vê o valor frente ao custo que ele tem. E às vezes é uma questão de timing, né? Hoje, o custo para produzir isso é muito alto. Talvez daqui 5, 10 anos tenha novas tecnologias que viabilizem isso virar um produto. E talvez a ideia de você só tem que ficar na geladeira por um tempo. Então, acho que é a segunda fase aí, que é a fase de maturação da ideia. Sugiro fortemente que vocês busquem aí auxílio e que sempre que vocês buscarem isso, vocês vão ver que vai chover aí ferramentas, canvas e consultores. Então filtrem isso para não serem afogados pelas oportunidades. Bom, como próximo aqui temos uma pergunta bem completa aqui do Augusto Gianni, que é: como você acha que a ideologia e o paradigma do empreendedor influenciam no negócio, considerando que ele tenha uma ótima ideia com grandes chances de se tornar uma grande e média empresa?
E como você acha que isso influencia nele acabar com o seu próprio negócio e quais são as atitudes mais condenáveis nisso, na sua opinião? Eu acho que o empreendedor ou o grupo de empreendedores, né, é diretamente responsável pelo negócio e vai ser o grande, para mim, a grande oportunidade de sucesso ou não dele. Obviamente, se o produto tem potencial, se passou por essa parte de validação, vai ser a capacidade dele se adaptar. Porque muitas vezes a pessoa já está com uma ideia definida e quer seguir aquele rumo, aquela estrada a qualquer custo. E o vento e a maré nem sempre estão a favor naquele momento, né? E se a pessoa insiste em ir contra o vento, nem sempre é uma boa opção e nem sempre vai dar certo. Então, acho que a grande questão é que o empreendedor precisa ser flexível, conseguir se adaptar ao meio que ele está. Por mais que a ideia dele seja boa, que o negócio seja bom e que a orientação dele esteja certa, o ambiente pode mudar rapidamente. Se ele não conseguir se adaptar ao ambiente e continuar com aquela mesma linha, ele pode afundar o negócio e nem sempre vai ser culpa dele. Vai ser culpa, sim, da falta de adaptação dele, né? Mas essa capacidade de se adaptar, de mudar o curso e de abrir mão de algumas ideias que a gente tem é fundamental para o negócio, sabe? A maior parte dos negócios que crescem desviam do objetivo inicial ou de como foram pensados inicialmente. Tá? Se a gente segue muito rígido numa ideia e numa formatação, né, a gente acaba perdendo aí as oportunidades. Então, acho que essa questão de ter já uma ideia formada, de ter uma opinião, já de ter um direcionamento, pode ser muito prejudicial para o negócio, sim, e o empreendedor não conseguir abrir mão de algumas ideias para se adaptar ao ambiente podem ser catastróficas do ponto de vista de negócio. Então, acho que essa visão inicial que a gente tem de como o mercado vai aceitar o nosso produto e como realmente é quando o produto chega no mercado, muitas vezes é um choque. Sabe? Não, mas eu pensei assim e assim é muito bom. É muito bom para mim, mas não é bom para as outras pessoas que eu estou tentando atingir. E daí ou você readequa rapidamente ou você acaba ficando na teimosia. E muitas vezes um negócio que foi bom por muitos anos acaba deixando de ser bom. E também a gente tem que daí conseguir medir aí um comparativo que é muito, muito difícil, né? Resiliência versus teimosia. Você pode ser, estou no meio da tempestade, estou sendo resiliente, estou trabalhando duro e estou continuando com uma ideia, e até que ponto isso virou teimosia e eu só estou tentando fazer com que o negócio dê certo, mas já não tem mais como ele dar certo. Então, sejam resilientes, sofram com a mudança do vento, mas também não sejam teimosos demais a ponto de acabar com a parte boa que o negócio teve. Aí chega a hora que ou a gente muda de rumo, né, ou chega a hora que realmente a gente consegue enxergar, e às vezes tarde demais, que o negócio não é mais vantajoso naquela modalidade que a gente está. Então, dosem essa teimosia versus resiliência. Então, acho que entramos aqui nas 2, 3 perguntas finais. Uma mais rápida do Lucas Follman. Se o senhor podia falar sobre Venture Capital e se há disponibilidade dessa modalidade de financiamento por aqui. Tem, sim. A gente tem aí, quando a gente vai para o universo do empreendedorismo, né, vocês vão literalmente pesquisando um pouco. Tem muita oportunidade de Venture Capital, tem muito dinheiro disponível. Existem ainda nesse meio, antes de chegar nesse nível, as aceleradoras. Então, que você pode inscrever o negócio, tem muita oportunidade para participar de programas de aceleração, e daí esse programa acaba dando visibilidade e permite que o negócio acesse esses fundos de investimento ou de venture capital, ou inclusive alguns outros fundos ou investidores anjo. Então, depende muito de quanto o mercado vê de potencial no negócio, né?
E acho que nessa jornada aí, como o Sebrae coloca, ou nessa viagem, como eu gosto de descrever, conforme você vai se adaptando e avançando, vão aparecendo oportunidades, daí você tem que decidir até onde eu quero chegar com o meu negócio, até onde eu estou disposto a abrir mão do controle do meu negócio. Quando você começa a entrar nesse mundo de venture capital, você está abrindo mão de uma parte do seu negócio em troca de dinheiro, às vezes do negócio inteiro. Você vira um executivo da empresa que você mesmo criou, mas você não tem mais nenhuma participação nela ou uma participação muito pequena. Mas tem sim, e normalmente a porta para esse tipo de recurso é através das aceleradoras. Tá? Esse seria o caminho natural que se espera dentro desse ecossistema do empreendedorismo, é que você começa o negócio, o negócio começa a aparecer e daí você entra num desses programas de aceleração, mentoria, para escalonar o negócio. Daí a gente entra em vários jargões aí, né? Startup, aceleradora, scaling up, depois entrar aí num programa de aceleração para acabar abrindo o negócio para investidores externos. Acho que, se eu não me engano, estamos na nossa última pergunta, do senhor Gabriel Weber. Ele agradece pela excelente palestra, que cita que o senhor trouxe vários pontos que geralmente são esquecidos em apresentações, às vezes, mais motivacionais, e ele acha isso muito bom. E ele pergunta como encontrar pessoas com um know-how, mas que ainda estão fora do mercado de trabalho, ou encontrar interessados para começar o empreendimento, sem os custos elevados de uma estrutura corporativa mais madura. Eu acho que a resposta que eu posso dar, que foi o meu exemplo, é os colegas de vocês. Tá? Todos os meus sócios são colegas aí, ou que eu conheci durante a faculdade ou durante a pós-graduação. Então, eu acho que aí a gente começa a encontrar pessoas com um perfil em comum, né, que tem a mesma vontade, as mesmas ideias, né, e que a gente tem um bom relacionamento. Então, assim, eu acho que as pessoas que ainda não foram descobertas estão dentro da universidade, estão aí cursando alguma especialização, num curso de graduação. Eu acho que é um dos melhores lugares para a gente captar boas oportunidades de começar o negócio nesse momento. Eu acho que eu incentivo bastante vocês se vocês têm essa vontade de empreender, fazer isso logo. Tá? Quando você é jovem, a gente tem uma coisa que parece que não é tão importante, mas é o tempo e a energia, né? Quando a gente está na faculdade, a gente tem muito tempo livre e, por mais que a gente ache que não, né? E muitas pessoas com tempo livre também. E isso fomenta, além de muita energia, né? A gente não tem compromissos, em geral ainda tem menos responsabilidades, e isso dá uma liberdade para empreender, dá um conforto. É muito mais difícil empreender quando você já tem uma série de compromissos, uma série de outros deveres que acabam conflitando com essa necessidade de tempo que o empreendedorismo traz. Não que não possa ser feito, né? Mas quando você é jovem e você pode aceitar mais riscos. Então, se eu diria como conselho, testem, arrisquem, se fortaleçam com pessoas do convívio de vocês. Tá? O melhor amigo nem sempre é o melhor sócio. Né? E então, assim, não adianta querer fazer uma empresa só com os amigos, porque pode, inclusive, dissolver a amizade. Eu acho que a gente tem que buscar, quando a gente busca uma sociedade, buscar pessoas que tenham competência técnica e que tenham os mesmos objetivos que a gente. Tá? Então, se eu fosse dizer, o melhor lugar para encontrar pessoas com um perfil técnico e que ainda não estão inseridos em grandes empresas, eu diria que é aí onde você está agora, na sala de aula. Bom, então tá. Eu acho que chegamos ao fim do nosso horário, né? Eu gostaria de agradecer a palestra profunda, tanto em conhecimento quanto em pensamentos, muito boa do começo ao fim. Acredito, e pelas respostas que saíram, qualquer dúvida que eles tenham tido.
Queria agradecer ao Daeda por toda a colaboração em promover esse evento, promover essa palestra, juntamente com o CENF. Então é isso, muito obrigado por falar aqui. Não sei se tem mais alguma consideração final da Samantha, da Ariane. Eu acho que eu só queria agradecer a oportunidade de falar. Foi a primeira vez que eu falei sobre empreendedorismo, acho que foi uma experiência bem interessante, e incentivar vocês a conhecer as oportunidades que a URGS tem aí de empreendedorismo. Às vezes acabam não sendo totalmente divulgadas, então escaneiem o QR Code aí, deem uma olhada, nem que seja para folhear o site e ver o que a universidade oferece para vocês. Filtrem as oportunidades, filtrem o que vai ser oferecido para vocês, mas usem essa estrutura, tem muita coisa boa aí, tem muita gente dedicada a ajudar vocês nesse caminho, a tirar as ideias de vocês do papel, se não for a primeira ideia, que seja a segunda, que se não for nenhuma das duas, que fique o conhecimento de vocês sobre negócios, sobre empreender, e aproveitem essa oportunidade que vocês têm dentro da universidade de testar. Eu quero ser empreendedor, eu quero ser empresário, isso não é para mim, eu quero ser funcionário, não quero ter esse risco, quero assumir mais risco. Então, acho que agora, né, enquanto vocês estão na universidade, é o melhor momento para vocês descobrirem o que vocês querem fazer, ou pelo menos descobrirem o que vocês não querem fazer. Acho que ajuda bastante a aproveitar esse momento para testar diferentes oportunidades, testar diferentes caminhos, né? E a universidade tem uma série aí, eu diria que a URGS tem um pool de oportunidades muito grande aí para ajudar vocês a testar essas ideias aí durante o tempo que vocês estão dentro da universidade. Então tá, creio que é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que colaborou nessa palestra, nessa apresentação. De novo, se alguém tiver uma consideração final aqui para fazer, senão, não sei se a transmissão já ainda está rodando. Cristiano Krug e o Paulo Júnior agradecendo pela palestra, elogiando no nosso chat lá. Mas, creio que é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Igualmente, boa noite. Muito obrigado.